Bom dia, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero vê-los em breve também. Mas enquanto não há essa possibilidade, vamos dar continuidade na EBD da Juventude de forma virtual. Nós vamos continuar o tema Simplesmente Crente. E o assunto que vamos abordar hoje é contentamento. O propósito da nossa aula de hoje consiste em nos levar ao entendimento de que a cura para o culto à próxima grande coisa e para a ambição egoísta, que foram temas que vimos em aulas passadas, é o contentamento. O título da nossa aula de hoje é: E se eu não conseguir comprar o meu biscoito dos sonhos? Nós vivemos diariamente no conflito do e se. Uma ansiedade angustiante nos faz ter um questionamento quase intrínseco a nós. E se? E se eu não conseguir comprar o carro que desejo? E se meu casamento não for como esperado? E se eu não conseguir me formar na faculdade? E se eu não for bem sucedido no meu trabalho? E se ela disser não para o meu pedido? E se ela disser sim? E se? E se? E se pararmos para pensar, este questionamento e se vem do desejo ardente de buscar contentamento nas coisas. Porque se nós perguntamos, e se meu casamento não for como planejado, é porque no casamento planejado está a razão do nosso contentamento. Da mesma forma, se nos perguntamos, e se não tiver o trabalho que desejo e não for bem sucedido no meu trabalho, é porque temos a preocupação de que sejamos bem sucedidos no trabalho e que nisso vamos encontrar um contentamento. O problema é que quando nós obtemos essas coisas, não somos satisfeitos com elas. Nós vivemos sempre em busca do que queremos: bens, dinheiro, prosperidade. Mas quando nós obtemos essas coisas, nós percebemos que não são elas que preenchem o vazio do nosso ser, que não são nelas que encontramos contentamento. E no final, então, podemos dizer que é como se estivéssemos em busca de biscoitos, correndo atrás de biscoitos, desejando biscoitos. Tem uma aparência boa, parece até nos satisfazer, mas quando nós comemos, podemos ter até um instante de prazer e nos sentir saciados, mas logo após alguns minutos nós temos fome de novo e desejamos mais e mais. E então, a nossa preocupação diária, não importa o quão necessária parece ser a nós, o quão que parece ser real, aquilo que nos preocupa não passa de uma preocupação baseada num questionamento. E se eu não conseguir comprar o meu biscoito dos sonhos? Porque nós não damos valor àquilo que tem valor. Não nos preocupamos com aquilo que deveríamos nos preocupar. E que é a fonte de todo o contentamento. E que de fato deveria ser a nossa preocupação. Então, o que nos dá verdadeiro contentamento? Haverá quem diga que a felicidade é ter o que você quer. E eis aí a primeira dificuldade, porque isso não é possível. Porque quando você quer uma coisa é porque você não tem ainda. E quando você tem, você não quer mais. Desde a escola a gente aprende a desejar aquilo que faz falta. Eu lembro no primário, a tia Cleusa, ela dizia que o primário é o preparo para o ginásio. Então a gente ficou 4 anos esperando o ginásio, acreditando que o ginásio seria mais legal, que no ginásio seria muito mais da hora. Mas quando cheguei no ginásio, mudou de coordenadora e ela falou que o ginásio era o preparo para o colegial. Então, nós passamos o ginásio nessa expectativa que no colegial vai ser mais da hora, no colegial vai mudar de prédio, no colegial não precisa usar uniforme e vai ser tudo mais maneiro. Mas quando chegamos no colegial, não foi como esperávamos. E no colegial eles nos ensinavam que o colegial é o preparo para o vestibular.
Então, durante o colegial, vemos aquela busca incessante para passar no vestibular, para ter a nota obtida no Enem. E então, o nosso desejo era chegar na faculdade vai ser tudo mais da hora, na faculdade vai ser tudo mais maneiro. Então, quando chegamos na faculdade, percebemos que a faculdade não era aquilo que esperávamos. E então, somos ensinados que faculdade não é nada, um diploma não é nada se a gente não ter um estágio. E essa busca incessante, ela não termina. Porque quando passamos no estágio, somos pressionados a querer mais. Então, quando somos promovidos, somos pressionados a buscar crescimento. E depois a fazermos um doutorado. E esse ciclo não termina nunca. Essa busca sempre por aquilo que nos falta, para ter contentamento naquilo que nos falta, não termina nunca. Porque quando termina a ambição de alguém? Quando nós estamos no hospital, nos últimos dias de vida, e percebemos que não há nada mais para comprar, para se ter, para ser, que nos satisfaz, aí é tarde demais. E a cura para essa ambição egoísta que todos temos, por esse culto à próxima grande coisa, por essa busca incessante por contentamento naquilo que nos faz falta e naquilo que não temos, é o contentamento. Porque tem que haver alguma coisa que nos satisfaça a ponto de nós cantarmos com convicção a música que a gente cantou no sábado passado. Me esvazie de mim e desse mundo, que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Se cantamos isso, é porque deve haver algo que nos satisfaça completamente, a ponto de não procurarmos pelo extraordinário, de não ansiarmos pela próxima grande coisa e de não sermos egoístas ambiciosos. Se Paulo fala em Filipenses 4,12, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. É porque existe um tesouro mais valioso que qualquer outra coisa que nós possamos desejar. A pergunta é: o que é isso? Qual é esse segredo? A palavra sustentabilidade, ela já se tornou comum em nosso vocabulário. A busca de sustentabilidade tornou-se uma defesa global, a ponto de jovens ativistas como Greta Thunberg saírem pelo mundo em defesa dessa causa e ganhar prêmios por reconhecimento diante disso. Mas, de fato, nós nos tornamos conscientes cada vez mais. E temos a consciência de que não podemos simplesmente consumir os recursos naturais de forma inconsequente. Porque se nós usarmos os recursos sem inteligência, em algum momento ela se volta contra nós. Precisamos preservar a natureza. Precisamos promover o crescimento da natureza. Mas muitas vezes na história, o homem, por ambição de crescimento tecnológico, explorou demasiadamente a natureza para satisfazer e para saciar a busca por crescimento. Todas as vezes, então, que o homem ignorou a importância da natureza e procurou destruí-la para obter algo, a natureza se voltou contra ele, cedo ou tarde. Quando aplicamos isso ao contexto cristão, a busca sempre por algo extraordinário, por uma nova experiência espiritual que nos satisfaça, o culto à próxima grande coisa, é sempre acompanhado por revoluções. E são sempre aqueles que não se importam com o ecossistema espiritual, vamos dizer assim, mas que radicalmente o destrói em busca de algo novo, em busca de crescimento. E a consequência disso é que essa busca sempre se volta contra nós. E cada vez mais, não importa o quão buscamos, nós nos sentimos mais vazios. E com um vazio infinito e constante. Porque não são essas coisas que nos preenchem. E é justamente naquilo que é natural, no ecossistema espiritual, nas raízes de origem, isto é, no verdadeiro cristianismo, alicerçado nos ensinamentos do nosso Mestre, que nós encontramos a paz, que nós podemos encontrar satisfação. A verdade é que todos nós temos versões narcisistas que temos que lutar contra.
um amor pela própria imagem, um desejo incessante de ser reconhecido, de ser valorizado e de ter o que desejamos para nos satisfazer. E a nossa versão narcisista, ela sempre enxerga a vida de forma contractual, como se houvesse um contrato para cada bem. Pensamos no casamento como algo contractual. Muitas vezes nós vemos o cônjuge como um provedor de serviços, que uma vez que não nos satisfaz mais, é algo descartável. Vemos o trabalho como algo contractual. Eu posso trabalhar nessa empresa enquanto essa empresa me faz bem, enquanto essa empresa me satisfaz. Mas a partir do momento que eu enxergar que não é suficiente, que eu preciso de mais reconhecimento, mais salário, eu vou em busca de um emprego novo. E nós vemos então que a maioria dos jovens atualmente não consegue ficar muito tempo numa mesma empresa, mas sempre migram de empresa em empresa. Porque nós somos pressionados e confrontados e esmagados pela sociedade para que nós pensemos sempre de forma contractual em todas as áreas da nossa vida. Mas o problema fatal mesmo é quando esse pensamento contratual ele se desenvolve na igreja. Quando nós pensamos que podemos gerenciar a nossa espiritualidade a ponto de manipulá-la para nos satisfazer. Pensamos assim: a igreja é boa enquanto ela me faz bem, enquanto eu me sinto bem nela, enquanto a música é agradável, enquanto os irmãos não me confrontam, enquanto os pastores têm um bom relacionamento comigo, enquanto não há confrontamento, não há diferença. Ao meu ver, enxergar a vida cristã de forma contractual é a principal razão pela qual muitos crentes abandonam a igreja, abandonam até mesmo a vida cristã. E o contraste, então, entre a nossa versão narcisista e vamos dizer, a nossa versão cristã, é que o narcisista ele celebra o contrato, mas o cristão ele celebra o pacto. A Escritura ela revela um pacto original da lei com a humanidade na criação. Nós somos criação de Deus e Ele nos fez a imagem e semelhança dele para nós sermos como Ele. Mas nós quebramos esse pacto com o pecado. Porém, Deus, por seu amor, Ele nos enviou um Redentor que foi Jesus. E como servo de Deus, Ele fez um pacto através do Evangelho. Ele morreu por nós na cruz, para que nós pudéssemos celebrar o pacto do Evangelho. E então João 15,16 diz: Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Somos o que somos, portanto, não por nossas escolhas, mas porque Deus nos escolheu, mesmo sendo pecadores. Nós não merecíamos a salvação, mas Ele nos salvou, e agora, crendo no Evangelho, temos um pacto com Ele de sermos filhos dele e sermos como Jesus, andarmos como Jesus e vivermos a semelhança e a imagem do caráter de Deus. Imagine a diferença que o modo pactual poderia fazer na nossa visão quanto a sermos membros de igreja, quanto ao nosso casamento, quanto à nossa família, quanto ao nosso trabalho e em todas as áreas da nossa vida. Porque quando tudo gira em torno do nosso livre-arbítrio, os relacionamentos, até mesmo relacionamentos com Deus, são contratos que nós podemos desfazer a qualquer hora. Mas quando tudo gira em torno da graça de Deus, tudo se torna uma responsabilidade que aceitamos de vivermos para a glória de Deus em cada área da nossa vida e de nos satisfazermos nisso. Portanto, parece irônico, mas o primeiro passo para encontrarmos contentamento é não vivermos em busca de contentamento. O primeiro passo para estarmos satisfeitos com a nossa vida é pararmos de buscarmos satisfação. Porque não são nas coisas e na busca das coisas que vamos encontrar contentamento, mas é em simplesmente ser quem Deus quer que nós sejamos, em simplesmente viver da forma como Deus quer que nós vivamos, em simplesmente sermos crentes. Ser simplesmente crente é o primeiro passo para encontrarmos satisfação e contentamento.
em simplesmente cumprirmos nosso propósito de sermos filhos de Deus nessa terra, de não vivermos em busca de contentamento, é que nós ficamos contentes com aquilo que somos, com aquilo que temos e com aquilo que Deus preparou para nós. Mas, explorando ainda essa fonte de contentamento, eu gostaria de abordar três alicerces para vivermos uma vida contente. Em primeiro lugar, nós encontramos contentamento no Pai, em Deus, o nosso querido Pai. Diz assim um salmo, que eu não me lembro agora: ao Senhor pertence toda a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Nós encontramos contentamento no Rei, porque quando nós entendemos que nós não somos donos de nada e Deus é dono de tudo, e quando nós entendemos que nada pertence a nós e que tudo pertence a Deus, nós enxergamos a vida de forma diferente. E o nosso Rei, Criador de tudo, ele também é o nosso Pai, que nos salvou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Tudo que vem de Deus e tudo que pertence a Ele é suficiente para nos dar contentamento, como diz Hebreus 13, 5 e 6. Portanto, a primeira fonte de contentamento é nos debruçarmos no Pai. É simplesmente nos aproximarmos do nosso Pai, que entregou a vida do seu Filho primogênito por nós, para nos dar a vida eterna. Então, quando nós nos apegamos ao nosso Deus, que é Rei, mas que também é o nosso Pai, nós podemos encontrar contentamento. Em segundo lugar, nós encontramos contentamento no reino. Porque não é apenas nele que nós encontramos contentamento, mas no reino que ele preparou para nós. Porque nós pertencemos à família de Deus. E isso é maravilhoso. Juntos, nós somos a igreja dele, de várias tribos, povos e nações, mas ao mesmo tempo constituindo um só. E vivemos então na esperança de um dia nos encontrarmos com ele e vivemos eternamente num reino perfeito. Pensar então que Jesus morreu, mesmo nós não merecendo, e morreu para nos salvar, tanto os pobres como ricos, tanto negros como brancos, tanto asiáticos e africanos, e que juntos nós estaremos no futuro num reino que foi preparado a nós. Isso é incrível. Ele nos ofereceu um amor imensurável para todos, para que um dia nós pudéssemos estar com ele, desfrutar de quem ele é, e isso então nos dá contentamento. 1 João 2,25 diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Tem uma vida preparada a nós, que está longe de tudo aquilo que nós podemos pensar, de tudo aquilo que nós podemos imaginar com a nossa criatividade. E é quando nós pensamos nessa vida, nós encontramos contentamento. E em terceiro lugar, nós encontramos contentamento nos meios comuns que Deus opera a sua providência. Porque nós temos a tendência de enxergar Deus nas coisas grandiosas demais. Quando vemos um arco-íris, quando olhamos as estrelas, quando nós vemos a grandiosidade do universo, nós confessamos convictamente a mão de Deus nessas coisas. Quando o cego começa a enxergar, quando o paralítico começa a andar, nós confessamos convictamente que a mão de Deus agiu. Mas a verdade é que a mão de Deus está em todos os lugares. Nos mínimos detalhes, Deus está presente. Na criança que chora, no filho que vai embora, no acidente de trânsito, no abraço, lá a mão de Deus está. E tudo faz sentido. Tudo faz sentido. É um imenso quebra-cabeça que se monta para a glória de Deus. E não há nenhuma peça perdida. Atos 17, 28 diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Como diz uma música do Baruch, na imensidão do firmamento,
Em todos os momentos, lá a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola, lá a tua mão está. Porque a mão de Deus, ela está tanto nas coisas que parecem longe, mas também nas coisas que estão perto. E isso é incrível. E uma das coisas que eu tenho a certeza e esperar quando nós chegarmos no céu é que tudo vai fazer sentido. Sabe aquele final de série onde você assistiu as primeiras temporadas, não entendeu muito bem porque algumas coisas aconteceram, porque algumas coisas foram ah, como foram, mas aí você assiste a última temporada e fica impressionado porque tudo faz sentido. Entendi porque tudo aquilo aconteceu lá na primeira e na segunda temporada. O mesmo acontecerá quando nós chegarmos no céu. Algumas coisas para nós não fazem sentido. Por que perdi quem eu amava tão de repente? Por que ela me deixou? Por que perdi meu trabalho? Por que eu vivi tanto esse sofrimento? Por que eu tive que passar por isso? Mas quando nós chegarmos no céu, tudo vai fazer sentido. E nós vamos ter a sensação de que tudo foi como deveria ter sido. E tudo foi conduzido pelas mãos de Deus. Porque lá, nos mínimos detalhes, a mão de Deus estava. Portanto, nós podemos encontrar contentamento no Pai, em quem Ele é, e em entender quem Ele é. Nós podemos encontrar contentamento no reino, em conhecer o reino e em vivermos com a perspectiva do reino. E nós podemos encontrar contentamento na mão de Deus, nos mínimos detalhes, cuidando de nós na nossa vida no dia a dia. Conclusão: contentamento é a virtude que contrasta com inquietação, ambição e ganância. Significa reconhecer mais uma vez que não somos de nós mesmos, que pertencemos ao Senhor, que dá e que toma de acordo com a vontade dele. Martinho Lutero ele disse certa vez: já segurei muitas coisas em minhas mãos e perdi-as todas, mas tudo que deixei nas mãos de Deus, essas ainda possuo. Contentamento é quando nós deixamos toda a nossa vida nas mãos de Deus e Ele guia o nosso ser para sermos quem Ele quer que nós sejamos. Mas alguém pode estar se perguntando ao ouvir essa aula: e se eu não sou satisfeito nele? Eu não tenho contentamento, eu estou aflito porque não estou contente com o que tenho, com o que sou, o que eu devo fazer. E se eu não sou satisfeito nele? Um conselho para você, e para mim, e para todos nós, que podemos não estar contentes em algum momento da nossa vida com aquilo que temos, com aquilo que somos, com o que Deus preparou para nós. Leia a palavra de Deus. Você pode estar cansado de ouvir isso, você pode até achar repetitivo, mas se você ignorar isso, você está ignorando a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Porque Jesus mesmo disse certa vez: tenho-vos dito essas coisas, para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. Jesus está dizendo assim: eu falo palavras que despertam alegria. Leiam as minhas palavras. Porque é de ficar perplexo com pessoas que dizem acreditar em Deus, mas vivem como se a felicidade pudesse ser encontrada por dar ao Deus Todo-Poderoso 2% de sua atenção. Pense nisso. Eu irei ao altar de Deus, ao Deus que é minha grande alegria. Salmos 43, 4. Na tua presença há fartura de alegrias, na tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos 16, 11. Farás beber da corrente das tuas delícias. Salmos 36, 8. Se Deus é Deus, Ele é a fonte de tudo que nos satisfaz. Ele é quem concede a fonte de tudo que nos satisfaz. Ele é a plena satisfação. E no dia final, Ele nos perguntará: se não encontrarmos nele o contentamento, Ele nos dirá: por que me chamais de Deus e disse que eu era o seu tesouro e me deu 2% do seu tempo?
e da sua atenção. Deus não é digno de receber uma pequena porcentagem da nossa atenção, porque se Ele é Deus, Ele é a nossa fonte de contentamento, e a nossa vida deve ser vivida por Ele e para Ele. Portanto, se ainda não encontramos satisfação e contentamento nele, vamos buscar em Sua palavra, vamos buscar em oração, vamos buscar comunhão com o nosso Pai, porque é nele que vamos encontrar contentamento para a nossa vida. E só quando isso for verdade para nós, quando vivermos essa verdade, aquela música que já cantamos algumas vezes na igreja vai fazer sentido. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Que Deus nos abençoe, para que nele nós encontremos contentamento. Vamos orar? Pai, obrigado porque Tu enviaste o Teu Filho a nós, mesmo nós não merecendo. E por intermédio da Tua graça, nós temos a salvação. E somos considerados filhos do Senhor. E podemos, um dia, termos a esperança de encontrarmos o Senhor e vivemos para sempre contigo no Teu reino. E que isso seja uma realidade em nossa vida. E que nisso nós encontramos satisfação. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ficar até o final dessa aula. E nos vemos, então, em uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.